Por que será que quando a gente cresce, a gente para de se propor a aprender coisas novas? Talvez porque seja vergonhoso, porque a gente passe por situações desconfortáveis. Você não precisa ser boa para começar algo, mas você precisa começar algo para se tornar boa naquilo. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 56, falar sobre você não precisa ser boa para começar. Aquela autopermissão interna de ser ruim, de fazer as coisas feio, de superar a autocrítica e o autojulgamento e aprender a se divertir no processo. É um grande desafio de acolher a vergonha de errar, a autocrítica interna de não saber, a vontade de desistir, reconhecendo que tudo isso faz parte do processo. E essa é uma temática que está muito viva na minha vida ultimamente, porque eu tenho me dado espaço e permissão para aprender coisas novas. E uma experiência que fez eu anotar esse tema como uma das propostas de episódio para o Pod foi quando eu fui para a praia com alguns amigos, antes de entrar o inverno, essa friaca que está agora aqui na ilha, e eles me convidaram para jogar altinha. Vocês já jogaram altinha alguma vez na vida? É muito divertido, mas eu sou ruim, eu sou péssima nisso. Eu tenho uma certa consciência corporal de ter jogado futebol na escola, na faculdade. Eu tenho disposição de querer aprender, mas eu sou ruim, claramente ruim. E eu tenho amigos que são muito bons nisso, que participaram de campeonato, de torneio. E sempre que alguém me convidava a jogar, eu falava, só se for altinha de caridade, porque eu sou ruim. Eu já admito que eu sou ruim, que é pra ninguém me encher o saco. E mesmo assim, sabe quem mais me enche o saco? Eu mesma. Então eu tava nessa roda, eu me propus a jogar. E eu falei, gente, estou aprendendo, eu sou péssima. E eles ainda falaram, é assim que se aprende, tem que começar, tem que fazer. E aí eu fui lá, me permiti. E mesmo com todo mundo ciente que eu não sabia jogar, toda vez que eu errava, toda vez que eu não conseguia pegar a bola e aí eu ia ter que ir lá longe, pegar a bola que caiu, que eu não consegui chutar a bendita da bola, eu saía pensando, ai que merda, por que eu sou ruim? Ai, tá todo mundo me olhando, julgando, eu preciso ser melhor, preciso fazer direito. Ai, sabe? Nesse lugar de autocobrança interno, de se martirizar. Até que em algum momento eu fui respirando e falando, tá tudo bem, eu avisei que eu não sabia jogar, a gente tá se divertindo, a gente pode brincar. Vamos brincar? Vamos viver essa experiência com paciência, com curiosidade, com diversão, porque muitas vezes é isso que acontece, a gente vai crescendo e a gente deixa de se permitir viver esse tipo de experiência. A gente evita fazer tudo que a gente não domina, e assim a gente vai deixando de viver experiências que podem ser muito expansivas e divertidas. E nessa autopermissão, eu fui descobrindo possibilidades, eu fui respirando neste desconforto. E vou te falar que a cada tentativa, eu fui aprendendo e eu fui melhorando. No final, eu já estava muito melhor do que quando eu comecei. Não eram todas as bolas que saíam. Às vezes eu conseguia jogar algumas bolas para cima, eu conseguia fazer passes direito para as pessoas, mas eu nunca mais joguei. Provavelmente se eu jogar de novo hoje, serei péssima. Mas fica aí essa reflexão, o quanto que a gente deixa de viver por medo de ser ruim em alguma coisa, por medo de sentir vergonha, de ser vista como ruim, como esquisita, como feia, como errada. Nesse momento, uma outra coisa que eu tenho aberto espaço da minha vida para me permitir ser ruim, e que isso também tem me estimulado em outros lugares de insegurança interna, é no estudo da música. E aí vem uma outra reflexão que é aquelas coisas que você já é razoavelmente boa, que você consegue se virar, que você consegue fazer bem, e às vezes você tem medo de expandir essa rede e ver que na real você não é tão boa assim. Você já ouviu falar dessa frase? Quando você é a melhor pessoa, a mais talentosa da roda, você tá na roda errada. Você precisa se permitir se colocar em situações em que você não é tão boa assim, em que você é mediana, medíocre, ruim, para que você se permita expandir, para que você se desenvolva, cresça, tenha referências de coisas que são ainda melhores. E eu acredito que quando a gente já é razoavelmente boa em alguma coisa e a gente abre espaço para aprender mais essa temática, as coisas ficam ainda mais intensas. Porque a frustração, ela vem ainda mais forte. Além desse lugar de autossabotagem de, cara, eu já toco e canto,
Já tá bom, já. Eu não preciso entrar no ritmo certinho e ficar ouvindo um metrônomo e ficar tocando exatamente conforme a teoria manda. Só que se eu quero crescer, expandir, se eu quero tocar com outras pessoas, eu tenho sim que tocar segundo a teoria. Eu tenho que estar em alinhamento, eu tenho que estar em harmonia com os outros. Eu tenho que aprender a permanecer no mesmo ritmo. E quando a gente dá espaço para se frustrar, para ser ruim, para ficar com raiva porque o seu corpo não tá seguindo as suas orientações com aquilo que você queria fazer, ou as coisas não estão ficando da maneira que você idealizou, é quando a gente abre espaço para expandir, para crescer. São essas situações desconfortáveis que a gente dá uma forçadinha a mais, se respeitando, se acolhendo, que vão criar essas novas conexões cerebrais, que vão fazer a gente, de fato, expandir a nossa rede do sistema nervoso e aprender algo novo e integrar aquele ensinamento, aquele conhecimento, e integrar teoria e prática. E o processo para aprender algo novo não é só a gente receber a teoria, não é só a gente absorver um conhecimento. A maior parte é a gente colocar em prática. É fazer, errar um monte, quebrar a cabeça, fritar o cérebro, voltar a fazer, descobrir outras alternativas, outras formas, até que isso se torne natural. E o processo de colocar em prática algo que você ainda não sabe muito bem exige um esforço a mais. É como se a gente saísse de um momento que o carro está parado e precisasse de um empurrãozinho, toda a força naquela primeira marcha. E nisso a gente procrastina, a gente cria desculpas internas do porquê que a gente não devia fazer aquilo. Aí a gente começa, erra ou sente vergonha porque não tá tão legal assim. É como se qualquer oportunidade de desconforto fosse também uma oportunidade para desistir, para, deixa quieto, deixa pra lá, eu tô bem assim tá bom, pra que eu preciso aprender alguma coisa nova? Mas quando a gente insiste, é quando a gente de fato expande a nossa realidade, a nossa perspectiva. E é tão importante a gente seguir estimulando o nosso cérebro para aprender coisas novas. É sobre se manter jovem internamente e manter essa abertura, essa curiosidade. Relembrar que tem tanta coisa para explorar ainda nessa vida, que às vezes a gente adultece e se torna rígido e escolhe permanecer naquela mesma zona de conforto. Por mais que exista internamente uma criança pulsando com desejo de aventura, de conquistar novos e novos horizontes. E às vezes vai parecer até que é impossível, vai parecer muito distante da sua realidade. Mas quanto mais você deixa de lado essa necessidade de chegar no resultado e começa a aproveitar o processo, descobre formas de atravessar esse incômodo, com paciência e celebrando os seus microavanços, se apoiando nesse processo de evolução. Mais leve vai ficando essa caminhada, mais você vai se tornando otimista internamente, reconhecendo que sim, é possível você chegar lá. Ser péssima no começo de algo novo é totalmente natural. Você só não pode deixar que isso te paralise a ponto de você não querer continuar fazendo algo que de alguma forma traz uma satisfação, ou pelo menos um desejo, tem uma pulsão de desejo, de querer experienciar. Como será que é saber falar japonês? Existe esse desejo de querer experienciar, saber tocar um violino. Se conecta com essa curiosidade e se permita também ser medíocre, ser mediano, ter hobbies. Você não precisa ser a pessoa mais foda daquilo. Você pode fazer algo simplesmente porque existe esse desejo, existe uma vontade a ser expressa a partir de uma ação e tá tudo bem você ser ruim, muito ruim ou meio ruim. Aprenda a se divertir nesse processo porque a leveza ela ajuda a gente a desbloquear essas couraças, esses bloqueios, essas barreiras que nós mesmos criamos em direção ao nosso processo de aprendizagem, em direção a uma celebração dos nossos pequenos feitos, aquilo que a nossa rigidez bloqueia de conexão com a nossa criança interior, que essa sim sabia se divertir. Essa sim caiu muito antes de conseguir caminhar, antes de conseguir andar de bicicleta, mas ela queria tanto aquilo que ela continuou. E existe esse aspecto como um arquétipo interno dentro de você. Utilize a potência da sua criança. Às vezes a gente só lembra da nossa criança interna quando ela está ferida, birrenta, machucada, quando a gente está carente e não quer se responsabilizar pelas coisas. Dá pra fazer um episódio só falando sobre criança interior. Se você quer saber mais sobre isso, que eu adoro, que eu já fiz algumas oficinas, unindo o yoga com a criança interior, pra trazer realmente um lugar de acolhimento dessa versão anterior sua, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um episódio sobre isso. Mas no geral, o que eu quero trazer com essa viagem de se conectar com a criança que existe dentro de você é relembrar dessa energia
de querer conquistar algo, de querer ganhar algo e se colocar nessa disposição e se colocar em abertura e insistir e acreditar e trazer a sua imaginação e sentir como se aquilo já tivesse sido realizado e se permitir ser ruim, fazer as coisas de um jeito que é diferente daquele idealizado, mas se divertir no processo. Eu vou te falar que a sua criança interior, ou a criança que você foi, ela sabia muito bem das coisas que ela gostava e do que ela não gostava. Então tenta relembrar disso também. O que você fazia com simplicidade, simplesmente porque eras da sua essência, você gostava de fazer aquilo, seja jogar futebol, pintar, desenhar, cozinhar, seja gravar vídeos. A minha criança adorava gravar vídeos, aliás. Lembra disso, que pode trazer boas dicas de desejos que ainda existem aí no seu interior a se experienciar nessa vida. Além de se divertir no processo, de rir de você mesmo, sabe como que pode ser mais fácil? Desistindo da perfeição e se cercando de pessoas que te acolhem. Se você tem uma professora, um professor disso que você quer aprender, que de alguma forma fica te podando, te julgando, que você não se sente bem, talvez seja um momento de você escolher uma outra didática, um outro método, uma outra profissional. Mas se essa autocrítica vem de você mesmo, aí é algo que você precisa lidar. É lembrar que o erro pode ser uma grande oportunidade de liberação, de libertação dessa persona perfeita, boazinha, impecável, que talvez você tenha criado como imagem sua, dentro da sua cabeça. E isso de se permitir fazer coisas diferentes, de ter hobbies, é sobre a gente fazer coisas simplesmente porque queremos. Que não precisa ter uma meta, que não precisa ter uma utilidade, um reconhecimento. É simplesmente pela pura vontade de realizar, de aprender, de experienciar. O desconforto vai fazer parte dessa travessia. Igual quando a gente vai pintar o cabelo, fazer algum procedimento estético. Antes de ficar muito bonita, a gente é humilhado. Se você já foi pintar o cabelo ou cortou o cabelo num corte diferente, antes você fica toda descabelado, cheia de papel alumínio na cabeça, com a cara toda manchada, com a sobrancelha pintada. Você se olha no espelho e pensa, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Depois você vira uma princesa. Ou algum procedimento estético, um dia desses eu fiz um laser, um negócio no rosto, fica toda manchada, inchada. Dá a sensação que você nunca vai sair daquele lugar, que você vai continuar esquisita. E depois você fica bem e você se sente bem e pensa, nossa, eu devia ter feito isso antes. Tô me sentindo gata. E quando a gente se permite aprender alguma coisa e ser ruim e ter que encarar essa humilhação, continua, acolha, que você depois vai ver o glow up, a reviravolta. E você vai conseguir sentir essa satisfação maior, que é experienciar algo que você queria muito experienciar. Não é sobre ser boa sempre. É sobre seguir, mesmo que você seja péssima. É sobre se permitir errar e continuar. Ser ruim e continuar. Se sentir ridícula e continuar. Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente melhora, é assim que a gente expande os nossos pontos de vista. Esse é um episódio mais leve para você refletir. O que você tem vontade de aprender que você nunca se permitiu? Talvez seja tocar um instrumento, fazer teatro, pintar aquarela, dançar forró, praticar yoga. Tá aí algo que eu tenho muita autoridade para falar. Tem gente que não tem flexibilidade e vai para aula de yoga, até se sente bem, mas fica constantemente se comparando com as outras alunas, outros alunos, olhando para o lado e querendo chegar em algum lugar sem se permitir apreciar e contemplar o seu próprio processo. Conheça tudo que o seu corpo de hoje pode oferecer e você tem habilidades que outras pessoas não têm, que foram desenvolvidas por causa de outras experiências e necessidades. Mas se isso te faz bem, se você quer continuar experienciando, se permita e vai descobrir outras coisas. Vai fazer malabares, contorcionismo, vai aprender a cozinhar, a escrever poesia, o que mais é possível? Se compare menos com quem já está no meio do caminho e celebre esses pequenos avanços. Porque ser ruim em algo é o primeiro passo para você começar a ser bom em alguma coisa. E a alegria de aprender algo novo está justamente aí, nesse espaço de não saber de tudo, de saber que você não sabe. É isso que é real, que é leve, que é vivo. E era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que tenha te inspirado a se acolher nesse processo com um pouquinho mais de paciência, a se permitir aprender coisas diferentes e a fazer as coisas de um jeito errado, péssimo, acolhendo essa vergonha, mas seguindo, se isso de alguma forma ainda faz sentido para você.
se permitindo ser medíocre, ser mais ou menos em alguma coisa, é simplesmente experienciar e poder colocar em prática e dar espaço para a sua parte curiosa, para a sua aprendiz interior. Se joga, vai aprender, vai fazer feio, vai errar, vai ficar um pouquinho melhor a cada dia. E você vai agradecer a si mesmo por não ter desistido. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém do seu círculo que está aí suando frio, pensando em ter que aprender alguma coisa nova, mas que tem esse desejo, esse estímulo interior. Não esquece de explorar alguns outros episódios complementares que eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo nos links, e de deixar o seu like ou de avaliar já o episódio com 5 estrelas se você está ouvindo pelo Spotify, que isso ajuda muito a plataforma a entender que o conteúdo está interessante, está relevante e está divertido, didático. Que você possa trazer mais leveza para a sua vida. Relembrando que existem tantas possibilidades, tantos campos e horizontes a serem explorados. Basta você se permitir e seguir. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.